Olá, 7h30 da manhã, bom dia! Sexta-feira, 18 de setembro, 21 graus, umidade relativa do ar em 55%. Agora imagens da T63, setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. O céu tá tão bonito hoje, hein, gente? Tá lindo demais de se ver. Próxima imagem, agora do cruzamento da Avenida T4 com a T63. Agora, neste momento, às 7h31, o movimento está tranquilo. Próxima imagem, Avenida 85, no cruzamento da Coronel Joaquim Bastos. Ali tá intenso, viu, gente? Vamos ter cuidado, cautela. O dia está apenas começando. Vamos agora para os destaques do dia. Semana Nacional do Trânsito 2020 começa hoje e tem como tema Perceba o risco, proteja a vida. O Laboratório Central de Goiânia tem 2 novos aparelhos para reforçar a testagem de Covid-19 e de outras doenças. E as ações de conscientização referentes ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. É agora, no Jornal da Manhã, que está no ar. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos. Nas sessões híbridas realizadas nessa semana, com base aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, e outra parte dos parlamentares em home office, foram debatidos e aprovados vários processos, alguns de autoria parlamentar e outros da Governadoria do Estado. Projetos como o que autoriza a transferência de recursos financeiros em favor da Casa de Cora Coralina, no valor de R$120 mil, foi aprovado em definitivo. Confira outros destaques das sessões dessa semana na reportagem de Cid Ramos. A sessão ordinária desta quinta-feira, que encerrou a semana de discussão e votação de matérias, contou com 12 parlamentares no plenário e o restante trabalhando remotamente. Na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos de iniciativa da Governadoria. Entre eles, o projeto de lei que autoriza a transferência de R$120 mil para a Casa Cora Coralina, na cidade de Goiás, por intermédio da Secretaria Estadual de Cultura, para custeio de despesas do museu, que está fechado desde março passado por causa da pandemia do coronavírus. O líder do governo destaca a importância desta ajuda, já que o espaço cultural é considerado um dos mais importantes do Estado. Esse recurso está indo para a Secretaria para que possa, de uma maneira rápida, melhorar e investir na promoção de cultura, no desenvolvimento. E nós temos sim que trabalhar diuturnamente para atender essa categoria que tanto merece valorização por parte do Poder Executivo e também por parte do Poder Legislativo. Por isso, todos nós votamos favorável a essa matéria. O deputado Coronel Adailton relatou o projeto aprovado em segunda votação que autoriza a criação do 44º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Ceres. O novo batalhão substituirá a atual companhia da PM na cidade. Eu fui o relator deste projeto, solicitei ao governador e foi autorizado. E nós também estamos criando, através desse projeto, votado hoje, já em segunda votação, o Batalhão Maria da Penha, que visa dar mais proteção, mais segurança e, inclusive, efetivamente realizar as medidas protetivas contra a violência doméstica. Apesar da suspensão da sessão ordinária de quarta-feira em razão das convenções partidárias, o resultado das 2 sessões da semana é bastante positiva. Na terça-feira, o deputado Amaury Ribeiro anunciou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e um empresário da cidade de Catalão que estava sendo acusado de incentivar trabalho infantil. O termo evita que o empresário seja multado em R$10 mil. Durante a sessão ordinária dessa quinta-feira, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Jorge Branco de Gouveia, avô do deputado Rafael Gouveia, que morreu vítima de um infarto.
E ainda em plenário, o presidente da ALECO, o deputado Lissauer Vieira, foi entrevistado pela nossa equipe e falou sobre o processo eleitoral com as convenções partidárias já finalizadas e ainda sobre as eleições 2020, neste período de pandemia. Confira. Foi uma semana bem movimentada no âmbito do Poder Legislativo de Goiás. Vários deputados decidiram disputar as eleições de 2020, não só em Goiânia, mas também em todo o interior do estado. Ao todo, 13 dos 41 deputados estaduais são candidatos a prefeito nas próximas eleições, podendo chegar até a 14. Só na disputa pela Prefeitura de Goiânia são 5 candidatos. Está aqui com a gente o presidente da casa, deputado Lissauer Vieira. Deputado, esse número 13, 14, foi um número que até surpreendeu, né? Acho que nunca a gente tinha tido, assim, 2 dígitos de candidatos como candidatos nas eleições municipais. Realmente um número bastante surpreendente para todos nós, já visto que geralmente o número é bem menor. Mas só aqui na capital, em Goiânia, foram 5 deputados estaduais que passaram pelas convenções, ainda não estão registrados como candidatos, mas passaram pelas convenções. Nós temos municípios importantes no interior do estado, que tem vários candidatos, chegando até o município de Lusiânia, que tem 2 deputados estaduais disputando as eleições. Isso é a democracia, a liderança dos deputados e o desejo da população e da sua militância política funciona assim mesmo. Então nós esperamos apenas que isso não atrapalhe o bom andamento das sessões mistas que nós estamos realizando, né, remotas com alguns deputados presentes e de forma híbrida, e sempre desejando sorte a todos que vão participar desse processo democrático do ano de 2020. É interessante que além dos 5 deputados estaduais que são candidatos ao Paço Municipal aqui em Goiânia, né, tem candidato em Aparecida, tem candidato em Anápolis, e saltou aos olhos isso que o senhor acabou de citar, né, Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, com 2 deputados aqui da casa disputando a prefeitura. São 2 deputados atuantes, o deputado Diego Sorgato e o deputado Wilde Cambão, que têm todas as condições de disputar as eleições, como em outros municípios também. Então, a gente sabe que as posições políticas locais e as divergências políticas locais, às vezes, fazem um enfrentamento de parlamentares que estão aqui no plenário. O que tem que prevalecer sempre é o respeito e as boas propostas para a população. Uma pergunta, presidente, quem passa aqui pela casa fica pronto para o Executivo Municipal, na sua visão? Com certeza, nós aqui vivemos uma experiência muito grande. Eu até alguns dias atrás estava comentando e a gente vai fazendo uma análise da atuação parlamentar. Eu estou no meu 2º mandato, né? São 5 anos e alguma coisa, quase 6 anos aqui dentro do parlamento, e isso daqui realmente é uma faculdade. A gente aprende muito, conhece a realidade do estado, as dificuldades, as necessidades dos municípios, os investimentos que são necessários na área da educação, da segurança pública, da infraestrutura, enfim, a geração de emprego. Então, quem passa pelo parlamento pode ter certeza que tem condições e capacidades de poder entrar no executivo e exercer bons mandatos. Nós temos vários exemplos aqui na Assembleia Legislativa, que são deputados que passaram por aqui, hoje são prefeitos e prefeitos com uma atuação bastante aprovada pela população. São muitos os casos, inclusive, né? Bom, presidente Lissauer Vieira, sua avaliação, como é que vai ser esse processo eleitoral desse ano com essa pandemia do coronavírus? Vai ser um processo bastante diferente, né, Murilo? Diferente de tudo que nós já vivemos. Como está sendo a nossa vida no dia a dia. Totalmente diferente de tudo que nós já vivemos. Eu creio que será uma campanha bastante de redes sociais, uma campanha mais digital do que propriamente uma campanha como era o modo tradicional, com aglomerações, com contato físico, com as lideranças políticas estaduais visitando os municípios. Vai ser difícil fazer isso. Nós vamos ter que nos reinventar não só como líderes regionais e nos municípios que a gente vai visitar, tendo como princípio o distanciamento social e evitar aglomerações, como também os candidatos terão que fazer comícios drive-thru através de carros. Já foram feitas algumas convenções nessa modalidade, muito mais reuniões através de videoconferência, lives, e evitando assim o contato físico. Então, a gente sabe das dificuldades que nós teremos, mas acho que é um momento de aprendizado e da gente poder
de fato, nos reinventar e participar de um processo democrático que é necessário nesse momento, até porque não podemos prorrogar os mandatos, porque a Constituição Federal não permite. Presidente, uma análise sobre um tabu, vamos assim dizer, uma questão histórica já antiga. A última vez que um deputado estadual, no exercício do mandato, foi eleito prefeito de Goiânia, foi lá em 1985. Já são 35 anos, né? Depois desse tempo, de repente, se quebra esse tabu aí esse ano? Olha, nós temos bons nomes aqui para a capital que fazem parte do parlamento estadual. Temos aqui 5 nomes, deputados que representam vários segmentos, jovens, deputados que são combatentes e têm trabalhado, têm boas propostas aqui para a capital. Claro que a eleição da capital sempre será uma eleição muito difícil, muito disputada. Nós temos 2 turnos, temos bons candidatos que não são aqui do parlamento estadual, mas aqui também tem bons nomes. E a gente espera que todos tenham sorte. Só pode ganhar um, então que vença o que tiver melhores propostas e as melhores intenções para a nossa capital. Presidente Lissauer Vieira, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Murilo. Obrigado a todos os telespectadores do Jornal da Manhã. Para nós é sempre uma alegria poder contribuir e estar divulgando as informações do dia a dia da Assembleia Legislativa. 7h42. E agora nós vamos falar de mobilidade urbana. Elaborar estratégias e colocar em prática ações que visam uma mobilidade urbana coletiva e sustentável tem se apresentado no dia a dia como um grande desafio que precisa de respostas urgentes. A repórter Edrisa Borges traz mais detalhes. Garantir condições favoráveis de mobilidade urbana tem sido um grande desafio já há alguns anos no Brasil. O número crescente de veículos individuais, falta de transporte público de qualidade e diversas obras espalhadas pelas cidades deixam o trânsito cada vez mais difícil. Esse aqui não tem condições não. Depois que eles inventaram esse monte de obras, parece que você sempre está no turbilhão de carros, não consegue andar, horrível. Motorista de aplicativo não funciona, tá horrível. O que o senhor acha que precisa melhorar? Não fazer esse tanto de obra ao mesmo tempo, né? Seria uma solução boa. Se andar devagar, sem pressa, devagar, dá para andar tranquilo. Precisa melhorar em quê, na sua opinião? Terminar as obras logo. Terminar as obras para o movimento voltar ao normal. Devia ser feito, intensificar mais à noite, né, essas obras, e finais de semana. E deixar os dias úteis para os carros trafegarem. Em 2012, foi aprovada a lei que institui diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, inicialmente definida para abril de 2017, como data limite para a apresentação do plano. Depois, em 2019 e em novembro do ano passado, o governo federal postergou novamente a data para abril de 2021. Devem elaborar e aprovar o plano de mobilidade urbana os municípios com mais de 20 mil habitantes e todos os que fazem parte da região metropolitana. O Plano Nacional de Mobilidade é importantíssimo em função dele pensar mobilidade urbana como algo articulado na cidade. Ele foi sendo adiado por vários anos em função dos municípios não terem condições de elaborar. E também dos gestores públicos, né, não conseguirem implementar nas datas previstas. O mestre em transportes aponta algumas soluções para melhorar a mobilidade urbana, entre elas, ampliar as possibilidades de locomoção. Uma das ações, e uma das mais importantes, é justamente a elaboração desse plano de mobilidade urbana, porque é por meio dele que se consegue pensar a cidade de Goiânia, e não só a cidade de Goiânia, a região metropolitana como um todo. Não se pode pensar ações de transporte, de mobilidade urbana, de maneira pontual. Todos os modais, então, bicicleta, ônibus, carro, transporte por aplicativo, transporte de cargas, deve ser pensado de forma articulada. E a maneira de fazer isso é por meio de um plano de mobilidade bem elaborado. 7h45.
E em pleno século XXI, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos obstáculos, literalmente, além do preconceito. Para chamar a atenção sobre este tema, foi criado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data vai ser celebrada no próximo dia 21, segunda-feira. Aqui no Poder Legislativo Goiano, um projeto de lei que trata sobre inclusão social e questões de acessibilidade foi aprovado. A autoria é do presidente da Casa, Lissauer Vieira. A acessibilidade é garantida por lei. No entanto, ainda hoje no Brasil, pessoas com deficiência, principalmente as que têm mobilidade reduzida, enfrentam vários obstáculos. É o caso da Luzia. Ela é cadeirante desde os 3 anos de idade. Você chega num local, tem uma escada. Eu tenho que descer da cadeira para subir uma escada. Eu joguei basquete, comecei a jogar em 90, joguei até 96. Eu subia no ônibus andando com as mãos. Não era de cadeira de roda, era com as mãos. Eu subia com degrau por degrau com as mãos e alguém subia minha cadeira. Para lá depois descer a cadeira e eu descer com as mãos também. Hoje em dia tem um ônibus um pouquinho mais acessível. E fora as calçadas, as ruas, porque eu já caí várias vezes, porque por mais menos dificuldade que eu tenho de alguns colegas que têm mais limitações que eu já caí várias vezes na rua, entendeu? É a cadeira que bica no degrau e você vai para o chão. É uma cadeira que você escorrega para trás e vai para o chão. Então, eu já até aprendi a cair, eu falo que eu já aprendi a cair. E com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão, foi criado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, o dia 21 de setembro. Há muito ainda a avançar, existem legislações que amparam a pessoa com deficiência em diversas áreas, na saúde, na educação, no trabalho, no lazer, na possibilidade também de se identificar crimes que podem ocorrer contra a pessoa com deficiência, mas o que nós precisamos é de efetivação desses direitos, que essas garantias, que esses direitos possam ser realmente efetivados pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, pela União, pelos poderes judiciário, legislativo e executivo. Ou seja, o que vale não é somente o que está na lei, mas sim a superação das barreiras físicas, atitudinais, dos preconceitos, para que todas as pessoas com deficiência possam ter uma qualidade de vida melhor, uma condição melhor para os seus amigos, familiares e todos aqueles que eventualmente passem por essa situação. Na Assembleia Legislativa foi aprovado recentemente projeto que trata da acessibilidade e integração de pessoas com deficiência, garantindo 10% do total das vagas de estágio na administração pública. A matéria, que aguarda sanção do governo, é de autoria do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira. Projeto extremamente favorável e um projeto humanitário, onde visa colocar vagas de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, para poderem fazer estágio. Isso vale destacar que aqui na Assembleia nós já implementamos isso. Aqui já é regra 10% das vagas de estágios terem pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. E agora nós queremos implementar em todas as áreas públicas do Estado. É importante para a inclusão social, é importante para nós mostrarmos que a gente está atento a essas dificuldades das pessoas que já vivem um momento difícil por terem necessidades especiais. Então, é um projeto extremamente importante e esperamos que tenha, sem maiores problemas, a sanção do governo do Estado. Agora são 7h50. E todos esses problemas estão sendo discutidos durante a Semana Nacional do Trânsito 2020, que começa hoje e tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. O principal objetivo da campanha é a conscientização de todos nesse processo. A repórter Luciana Martins está ao vivo na sede do Detran Goiás e traz pra gente maiores informações. Luciana, é com você.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Exatamente, Patrícia. Conscientização é o que falta no trânsito. A gente viu aí nas reportagens da Idrisa vários problemas de mobilidade urbana que poderiam ser evitados com planejamento, com uma educação maior no trânsito. A gente está aqui no auditório do Detran, onde acontece às 9 horas a abertura da Semana Nacional do Trânsito. É um evento nacional, cada estado tem suas ações, o pessoal ainda está ajeitando. O detalhe são as cadeiras, todas espaçadas, de 2 em 2 cadeiras, tem aí as fitas zebradas, então está havendo essa conscientização por causa da pandemia, né? Menos aglomeração, melhor. E a Semana Nacional do Trânsito, cada estado vai ter suas ações. Aqui em Goiás serão 4, nesse momento está acontecendo no Lago das Rosas, uma blitz educativa. No dia 21, tem uma na Praça do Sol também, blitz educativa. No dia 24, em frente à SMT. E no dia 25, será na saída para Trindade, na GO 060. Todos com esse caráter educativo. E o tema esse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Por quê? Porque você, além da sua vida, pode também cuidar das outras. E a gente conversa sobre esse mote da campanha esse ano com o Gustavo Mota. Muito obrigado, Gustavo. Ele é gerente de educação de trânsito aqui do Detran. Obrigada pela sua participação e bom dia. Importantíssimo esse tema, né? Bom dia, eu que agradeço a participação. Todo ano, né, o Denatran ele coloca para os Detrans seguirem um mote da campanha, porque é feito todo ano do dia 18 a 25 de setembro. Né? Esse ano também não foi diferente, né? Apesar da gente ter que efetuar uma certa redução nas ações, porque a parte educativa a gente trata muito com corpo a corpo, né? Então teve essa redução nas ações, mas a gente está trabalhando essa semana em parceria com a SMT de Goiânia, né? E para efetuarmos as blitz educativas. Bom, serão 4 ações, mas nem por isso, né, a campanha está menor. O foco esse ano foi o trabalho online. De que maneira? O Denatran ele sugeriu a todos os Detrans do Brasil, né, para a gente efetuar campanhas digitais, né, para efetuar até o contato físico com as pessoas. Então a gente está seguindo essa determinação do Denatran, mas essa semana nós vamos fazer essas 4 ações, né, com o objetivo de conscientizar as pessoas, né, porque a gente tem que diminuir o fluxo nos hospitais. Porque não é só a pandemia do Covid-19 que está acontecendo, né? Os acidentes de trânsito, eles não param, eles acontecem, então a gente está tentando conscientizar os motoristas para que cumpra as normas de trânsito. Bom, nesse momento, Gustavo, está havendo uma blitz lá no Lago das Rosas, né? A gente falou. E o que acontece nessa blitz? O que é falado aos motoristas? Nós temos o material educativo, né, da Semana Nacional de Trânsito, a gente passa a mensagem de conscientização para cumprir as leis de trânsito, né, andar dentro da lei, com o veículo, usando os equipamentos de segurança, né, verificar se o veículo está em dia na questão dos tributos, né, e respeitar mesmo as leis de trânsito. A gente pede encarecidamente à população para que cumpra as leis de trânsito. Gente, e leis de trânsito não é só motorista, não. Pedestre faz parte disso, o passageiro, o ciclista e o motociclista também. As leis englobam todos os que se deslocam, né, Gustavo? Saiu de casa, deslocou, mesmo que seja a pé, você está participando do trânsito. O trânsito ele envolve todas as pessoas. Por exemplo, porque hoje eu sou um motorista, mas a partir do momento que eu desço do meu veículo e eu já estou andando na rua como pedestre, eu faço parte do trânsito, mas como pedestre, entendeu? Então, assim, o trânsito, até no Código de Trânsito Brasileiro, até os animais fazem parte dele. Então, assim, a gente tem que cuidar, no Código de Trânsito está estabelecido que o maior sempre ele tem que tomar o cuidado para proteger o menor. Então, assim, por exemplo, de um veículo de carga, de um caminhão, de um ônibus para o carro, para a bicicleta, para o pedestre. Então a gente tem que respeitar, porque a parte mais frágil do trânsito é o pedestre. Agora, Gustavo, a gente estava falando sobre a pandemia, né? Muita gente deixou de usar o transporte coletivo, está andando às vezes a pé e o número de bicicletas aumentou muito, só que a gente não tem ainda as ciclovias aqui, né? Tem pouquíssimas aqui na cidade de Goiânia, então nem se falar no estado de Goiás, né? Seria uma boa opção para evitar congestionamentos, aglomerações.
Na questão do ciclista, é importante ressaltar que o ciclista também tem que cumprir as normas de trânsito. É vedado ao ciclista a pedalar sua bicicleta na calçada, ele não pode fazer isso porque a calçada é lugar do pedestre. Ele tem que usar os equipamentos de segurança, que é o capacete, joelheira, cotoveleira, né? Então, para proteger o ciclista de uma queda, né? Então, assim, é vedado ao ciclista a circular em cima de uma calçada. Muita gente não sabe disso, né? E ele tem que andar rente ao meio-fio, né? Para poder... Ele tem a norma dele também de circulação e muitas pessoas não sabem disso. Então, já vou tirar uma dúvida com você agora. O ciclista deve andar na direita ou na esquerda? Que a gente vê assim, né, por todos os lados. De preferência, ele tem que conduzir a bicicleta dele no fluxo contrário do veículo rente ao meio-fio. Porque aí ele consegue enxergar, né, o fluxo da via. Sim. E sempre rente ao meio-fio. Bom, com relação à Semana do Trânsito, né? Ela acontece no Brasil inteiro e só a campanha educativa, ela é suficiente? Não, na verdade, os Detrans eles têm que tem um cronograma de ações durante todo o ano, né? Então, assim, é obrigatório, o Detran está sempre efetuando as campanhas educativas durante todo o ano, feriado nacional, feriado regional, campanha de férias, fim de ano. Então, assim, a gente está sempre em parceria, né, com as secretarias municipais de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, né, com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, a gente está sempre efetuando campanhas também, fora as campanhas que são veiculadas na mídia, nos jornais, né? Muito obrigada pela sua participação, viu, Gustavo? Gerente de Educação aqui do Detran. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Bom, gente, só um dado aqui, Patrícia. Só no ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 1.400 pessoas morreram devido a acidentes de trânsito. O número é menor que os anos anteriores, mesmo assim é elevado. Então, semanas de conscientização como essa são muito importantes. É com você no estúdio. Isso mesmo, Luciana. Muito obrigada pelas informações. A campanha, que vai até o dia 25 de setembro, conta com uma programação diversificada, que inclui também ações sobre o Dia Mundial Sem Carro, lives e podcasts sobre consciência no trânsito. E veja a seguir, às vésperas do Dia Mundial de Doação de Medula Óssea, Hemocentro reforça a campanha de doação. E veja também, começa hoje a inscrição para a segunda etapa do programa CNH Social, em instantes. E agora fique com imagens do elevado da Avenida T63 com a Avenida 85. E o trânsito, gente, está como? Intenso, movimentado. Vamos ter cuidado? Vamos ter cautela? Sexta-feira, final de semana, está chegando. E vamos ir na tranquilidade. Oito horas e 2 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Começam hoje as inscrições para a segunda etapa do programa CNH Social. Dessa vez, são mais de 4.000 vagas, o dobro da etapa anterior. Nas mãos, a carteira antiga, com as categorias A e B. Mas o Tiago já está na expectativa da chegada do novo documento, com a inclusão da permissão para dirigir ônibus e caminhão. É uma oportunidade, né? Que a gente teve... Foi o mesmo processo como se eu tivesse pagado, não teve nenhuma diferença nas aulas, tudo de nível de qualidade ótimo. Dentre as 90.000 inscrições, o Tiago foi um dos 2.000 contemplados na primeira etapa do CNH Social. O programa, promovido pelo Detran, beneficia pessoas de baixa renda para conseguirem finalmente tirar a carteira de habilitação. Todo o processo chega a custar R$3.000 no mercado, mas para os contemplados do programa, sai tudo de graça, das aulas às licenças e testes, e até os retestes. E para a segunda etapa do CNH Social, o número de vagas vai dobrar. Serão 4.000 vagas divididas em 3 categorias: estudantil, urbana e rural. Com essa simplificação, eu acredito que dará mais inscritos e possibilitou que a gente dobrasse o número de vagas. Teremos agora
4.014 vagas nessa segunda etapa da CNH Social. E isso só vai beneficiar aquelas pessoas que realmente não têm condição de pagar por uma CNH. Por conta da pandemia, o Tiago, que trabalhava como almoxarife, ficou desempregado. E a CNH categoria D vem numa boa hora. No momento eu não tinha condição de pagar o processo, né? E também para ter mais uma opção, um profissional, um motorista, né? Um novo espaço de emprego. Agora, 8h04. O LACEN, Laboratório Central de Goiás, tem 2 novos aparelhos para reforçar a testagem de Covid-19 e de outras doenças. A reportagem é de Cássio Neves. Além de 2 aparelhos para reforçar os testes de Covid-19, o LACEN também recebeu do governo federal recursos de mais de 6 milhões de reais para melhorar o atendimento à população. Esses equipamentos de extração automatizado, eles servem para extrair material genético em amostras biológicas. Então eles podem ser utilizados em diversos outros agravos. Vamos supor que neste processo a pandemia acabasse de forma imediata. Os equipamentos estariam aqui para fazer dengue, chikungunya, zika, febre amarela, sarampo, rubéola, o que fosse necessário ou que fosse possível ser tratado ou analisado por biologia molecular. Com a chegada dos 2 novos extratores, o LACEN, que até hoje faz 60 exames de forma manual, passaria a fazer até 1.000 testagens diariamente. O LACEN Goiás foi um dos 10 primeiros laboratórios estaduais a receberem os equipamentos do Ministério da Saúde. O fato de serem comodatos, esses equipamentos serão devolvidos ao final do processo. Mas a ideia estruturante permanece. E é isso que nós estamos buscando. Fazer com que a unidade tenha condições a longo prazo de dar respostas como estamos buscando agora. 8h05. E mais 4 milhões de brasileiros já são doadores de medula óssea. De acordo com o Ministério da Saúde, a chance de encontrar um doador compatível ainda é muito pequena. 1 em 100 mil no país. Por isso, quanto maior o número de doadores cadastrados, maiores as chances de pacientes conseguirem transplante com rapidez. Aqui na capital, o Hemocentro realiza um importante trabalho nessa área. E já que estamos próximos à data em que se comemora mundialmente o Dia do Doador de Medula Óssea, lembrando que acontece agora dia 19 de setembro, nossa equipe esteve lá. A estudante Raíza, de 19 anos, veio ao Hemocentro com a intenção de doar sangue, mas por causa do piercing, colocado há 2 meses, ela foi impedida. Tem que esperar 1 ano. No entanto, foi possível fazer o cadastro para a doação de medula óssea, onde são coletados só 5 ml de sangue para fazer o teste de compatibilidade que será enviado ao Cadastro Nacional Único e assim, quem sabe, beneficiar algum dos pacientes que já aguardam por um transplante. Vim aqui foi para ajudar pessoas, né, salvar vidas, e eu vejo que é uma coisa muito importante, né, para todos nós no atual conjuntura que a gente está, né? De acordo com o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, existem hoje no Brasil cerca de 850 pessoas esperando pelo transplante de medula óssea. Por isso que o cadastro é muito importante, já que é muito raro encontrar um doador compatível, que não seja parente. As chances são de 1 em 100 mil. Nesse primeiro momento, a pessoa tem que ter a disponibilidade de doação de medula, só que ele vem fazer apenas um cadastro. Ele faz uma coleta de sangue de 5 ml, esse sangue a gente vai fazer um exame de compatibilidade de medula e pode ser que te chame amanhã, pode ser que te chame daqui 5 anos ou 10 anos, então não tem um tempo certo, ou senão pode ser que você nunca doe. Então, quanto mais pessoas fizerem um cadastro, maior vai ser o nosso banco para pessoas serem compatíveis. Para fazer o cadastro de doação de medula óssea é bem simples. A coordenadora de coleta do Hemocentro especifica alguns requisitos. Tem que ter entre 18 e 54 anos, está em bom estado de saúde, não pode ter nenhuma doença impeditiva, imunológica ou hematológica. E lembrar que eu tenho que estar disponível para essa doação. Então, vamos supor, eu quero salvar uma vida. Por que não fazer um cadastro de medula? Pode ser que te chamem próximo ou pode ser que te chame depois, mas tem uma pessoa esperando por você. O transplante de medula óssea pode beneficiar pacientes com diversas doenças, como leucemias, linfomas, anemias graves e doenças congênitas.
O procedimento consiste em substituir uma medula óssea deficiente por células normais, com a finalidade de reconstituir uma medula saudável. Foi o caso do Mark Kennedy, de 18 anos, com leucemia e que recebeu medula óssea de seu irmão, Thalisson, de 23. A compatibilidade entre eles é de 50%, mas geralmente entre irmãos é de 25%. Foi um transplante sensacional, um transplante que ocorreu tudo bem, tanto pré como pós-transplante. E significou tudo, significou uma nova oportunidade, uma nova esperança, um novo recomeço e mudou completamente a minha vida. E nós queremos encorajar você a se inscrever no Redome, a você se cadastrar para ser um doador de medula óssea, porque você pode salvar uma vida. Que lindo, gente. Para cadastrar. É um gesto de amor, de solidariedade. É bonito demais de se ver. Como a gente acabou de ver na matéria, a doação, um ato de solidariedade e de amor ao próximo, salva a vida de pessoas com doenças graves, como tipos de leucemias, linfomas e até algumas autoimunes, como foi o caso do Mark Kennedy, nosso personagem de hoje. E agora, ao vivo, a repórter Edriza Borges está com Denise Goulart, que é diretora-geral do Hemocentro. Com você, Edriza. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É isso mesmo, eu falo que doação é um ato de amor ao próximo, como você bem disse. Aqui ao meu lado a Denise, ela que é diretora-geral do Hemocentro. Denise, eu queria que você iniciasse falando da necessidade hoje e da importância da doação de medula óssea. Bom dia para você. Bom dia, Edriza. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a importância de termos mais pessoas cadastradas como doadores de medula óssea é de aumentar a probabilidade de chance de tratamento dos pacientes que estão aguardando por esse transplante. Então, hoje em Goiás nós temos 212 mil pessoas cadastradas, temos 850 pessoas aguardando na fila por um transplante de medula óssea, mas sabendo que a probabilidade de encontrar alguém compatível é de apenas 1 em cada 100 mil pessoas, então quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores serão as chances desses pacientes. Como que funciona o Remolde? Essa atualização aí no cadastro, ela precisa ser feita sempre? Queria que você explicasse para o telespectador. Então, o cadastro do Redome, ele deve ser mantido atualizado para que a gente possa localizar essa pessoa caso encontre alguém compatível. Então, uma vez cadastrado, nós vamos realizar um teste de compatibilidade para ver se ele tem todas as suas características genéticas. Isso vai para o banco de dados do Redome, mas lá na frente, daqui a alguns anos, quando ele for considerado compatível, nós precisamos confirmar essa compatibilidade e avaliar o estado atual de saúde dessa pessoa. Para isso, a gente precisa localizar. Então, telefone atualizado, endereço de e-mail é muito importante. Basta entrar no site do Redome constantemente ou procurar o Hemocentro e atualizar seu cadastro. Agora a gente viu aí na matéria da Luciana que existe, você faz essa doação e existe um período, você pode ser chamado daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas tem um período limite para essa pessoa ser chamada? Não tem tempo limite para ser chamado. O critério que vai ser considerado é a idade do doador, né? Porque as pessoas acima de 60 anos não têm mais indicação de fazer transplante de medula óssea. Por isso que, para se candidatar para a doação de medula, é importante ter entre 18 e 54 anos. Agora, como que funciona na prática? A pessoa encontrou um doador compatível e está em outro estado. Como é que vai funcionar isso aí? Então, a pessoa que está cadastrada, uma vez considerada compatível, o Hemocentro mais próximo vai entrar em contato com ela, o Hemocentro onde ela foi cadastrada. Ela vai ser convidada aí ao Hemocentro novamente coletar uma amostra. Considerado compatível, aí o próprio INCA, por meio do Ministério da Saúde, irá fazer o contato e providenciar toda a logística para que ela se desloque até aquele local do tratamento do paciente. Tá certo, então, Denise, muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Edriza, pelas informações. Agora 8h13. E a seguir, o destaque de Goiás no IDEB Brasil. E veja também os pedidos de seguro-desemprego. Fique agora com imagens da Avenida Rio Verde, próximo ao shopping de Aparecida de Goiânia. Fique com a gente.
8h14, o Jornal da Manhã está de volta. Mesmo com a pandemia, o número de pedidos de seguro-desemprego caiu em Goiás. No mês de agosto, confira na reportagem de Denise Parreira. Sara procurou o Cine para dar entrada no seguro-desemprego. Trabalhava como atendente em um laboratório. Agora, planeja guardar o dinheiro do benefício e ficar mais tempo em casa. Já tem uma ideia? Deixar guardado, para caso de uma emergência precisar, eu tenho guardado. O Patrick trabalhava em uma papelaria e perdeu o emprego no início da pandemia, em março. Ficou 4 meses parado, até ser chamado pelo ex-patrão para voltar ao trabalho. Eu consegui estar voltando, né, para a mesma empresa, né, e estou buscando, né, novos projetos, né. O número de novos pedidos de seguro-desemprego vem caindo desde o mês de maio aqui em Goiás, quando mais de 32 mil pessoas solicitaram o benefício. Em agosto, na comparação com maio, esse número caiu quase que pela metade. Foram 17.411 requerimentos contra 18.988 no mês de julho. E na comparação com agosto do ano passado, a queda é ainda maior, 18%. Os setores econômicos que registraram mais pedidos de seguro-desemprego em Goiás foram de serviços, 43%, comércio, 26%, indústria, 14%, construção, 9% e agropecuária, 4%. Em março, a gente canalizou FCO, Pronamp, BNDES, Goiás Fomento, tudo foi direcionado para o capital de giro das empresas. Então, hoje nós chegamos a 3 bilhões de recursos aportados no mercado. Então, isso começa a refletir e a gente começa a ver uma reação em Goiás diferente dos outros estados. Mesmo entendendo que tem muitos segmentos que ainda estão sofrendo, estão fechados ainda, mas os que já foram abertos estão tendo um resultado muito bom. Na família da Jânia, ainda tem gente procurando recolocação no mercado. Com as creches fechadas, a tarefa fica mais difícil. Minha nora, ela perdeu o emprego, né? Na pandemia ainda não conseguiu. Está tentando, mas não está conseguindo ainda. Que fatores são determinantes para a existência de boas escolas? O IDEB, índice que avalia a educação básica no país, mostrou que Goiás avançou no desempenho do ensino médio e fundamental. Nós conversamos com profissionais da educação para saber o que explica de fato esse resultado. O que gera um ensino de qualidade? Um corpo docente qualificado e estudantes comprometidos? Boa estrutura física? Talvez todos esses fatores sejam decisivos e interfiram no resultado. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado no último dia 15 de setembro, apontou alguns indicativos. Segundo a avaliação, Goiás foi o único estado a atingir a meta de desempenho para o ensino médio e também conseguiu superar as notas estipuladas para os últimos anos do ensino fundamental, ao lado de outros 6 estados, como Amazonas, Piauí, Ceará e Paraná. Foi um resultado altamente positivo e que nós devemos, como goianos, comemorarmos essa conquista. É uma conquista do estado de Goiás que precisa e deve ser reconhecida e deve, portanto, ser objeto de comemoração. São números que precisam ser compartilhados com diversas pessoas, desde a merendeira lá da escola, os servidores, os professores, os alunos, os pais que participam efetivamente da vida escolar da criança, os diretores, secretaria e, lógico, sob a batuta do governador. Então, são números que nos enchem de orgulho, números expressivos, o único estado que alcançou o índice desejado. E eu tenho certeza absoluta que agora o desafio é manter isso e, lógico, um crescimento que possa realmente mostrar aí que a educação no estado de Goiás é levada a sério. O único estado que realmente cumpriu a meta do IDEB. Isto dizendo que, então, as melhores escolas estaduais do Brasil estão em Goiás. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil e é usado também para estabelecer metas para a melhoria do ensino. Ele avalia a aprendizagem em português e matemática dos estudantes do ensino fundamental e médio. Esse cálculo também leva em conta as taxas de reprovação e repetência. A meta do IDEB é levar o Brasil a atingir a mesma média dos estudantes de países desenvolvidos. Fundado na década de 1970, o Colégio Pré-Universitário, tradicionalmente conhecido como COLU, hoje tem um desempenho de destaque.
Os alunos dos últimos anos do ensino fundamental conquistaram nota 6,3, o que o coloca em pé de igualdade com escolas particulares. Diretor da unidade, o professor de matemática Pedro Soares comemora o resultado e acredita que o ensino integral, adotado na escola, explica parte desse sucesso. A nossa avaliação é ótima porque ela está acima da média do estado, que é a melhor média do país. Então, na nossa média hoje do fundamental, por exemplo, ela é uma média das escolas particulares, da escola privada de Goiás, que é 6,3. Ela é a média da melhor capital do país em média, que é Teresina, que também é 6,3. O nosso médio ficou com 5,3. Também está acima da média nacional, que é a de Goiás, que é a maior. Então, para nós, isso é satisfatório. Então, isso se deve a duas coisas. O trabalho da escola, o seu grupo de professores e todo o seu grupo. A qualidade do aluno também, que isso importa, né? Mas, principalmente, o tempo, que é maior das escolas de tempo integral. Rebeca, a aluna do primeiro ano do ensino médio da unidade, aprova o ritmo de atividades do local. No começo foi bem difícil, né? Sim, você sair estudava só de tarde e de repente é o dia inteiro. É cansativo, realmente, mas você vai se adaptando. Então, e aí você vai se adaptando e vai gostando. Eu particularmente gostei bastante do ensino integral. E foi indo e eu gostei. O que os meus amigos e eu, os alunos falam bastante, que é esse contato o dia inteiro com o professor. E a maioria abre espaço para... Eu tô com dúvida na tarefa, vou lá rapidinho. Se eu estudei de manhã, tem como tirar dúvida de tarde. Algo assim. E o estudo o dia inteiro. Você não leva o livro para casa, você estuda sempre aqui. Então, eu acho que é muito diferente do meio período. Com certeza, acho que a gente mesmo vai se estimulando mais. Além do ensino integral, hoje existente em 150 escolas do estado, outras explicações são apontadas para o destaque conquistado por Goiás. O resultado final, ele é produto de um conjunto de ações e nunca de uma. Então, evidentemente que uma direção das instituições escolares, que não é uma escolha de viés de interesses políticos imediatos, isso tem repercussão. E Goiás tem aplicado esse processo diferenciado de escolha democrática dos diretores, dos coordenadores. O programa Jovem de Futuro, ele tem muito a ver com esse primeiro lugar aí do ensino médio no Brasil. A escola de tempo integral, se o pai soubesse o quanto uma criança que estuda na escola de tempo integral, ela tem mais chances no mercado de trabalho e na vida profissional dela e na vida acadêmica científica, os pais colocariam seus filhos na escola de tempo integral. Então, sem dúvida nenhuma, a escola de tempo integral é um outro requisito. O Brasil tem apresentado melhorias progressivas no resultado do IDEB desde 2005, quando ele foi implantado no Brasil. Apesar disso, nossos resultados continuam insatisfatórios. Enquanto conquistamos uma média total de 5,9 pontos nos primeiros anos do ensino fundamental, não passamos de 4,2 no ensino médio. Isso numa escala de 0 a 10 pontos. É um processo histórico complexo e difícil e que nós temos procurado enfrentar, mas que precisamos ainda, como sociedade, de um reforço maior nesse rumo. Esta superação, ela exige políticas públicas qualificadas para garantir que o conjunto da nossa população tenha acesso ao sistema educativo, mas que esse acesso seja incorporado a ele um conjunto de ações que garanta condições para que o conjunto desses alunos aprenda, não só aqueles que já têm um capital cultural, que já têm toda uma condição socioeconômica e cultural adequada para essa aprendizagem. Primeiro, a estrutura física, e segundo, a valorização profissional, e terceiro, ter certeza e ter projetos de Estado para a educação, principalmente pela valorização. E a educação ser um direito para todos. Não pode existir, eu penso, um país onde tem divisão, onde o rico tem que fazer medicina de direito e o pobre não pode fazer. Eu acho que isso tem que ser universalizado. A partir do momento que universalizar, valorizando o trabalhador,
tendo mais ênfase no estudo, sendo mais cobrado, com mais avaliações mais reais. Eu penso que esse é o caminho para o país desenvolver. Também concordo, viu? A educação é tudo. Agora, a gente vai voltar com a Luciana Martins, ela que está no Detran, ela entrou no início do jornal aqui para falar sobre a Semana Nacional do Trânsito 2020, que Goiás também está participando, né, gente? E a Luciana vai trazer as últimas informações, o evento que vai ser lançado daqui um pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, e está previsto a participação do governador do estado, Ronaldo Caiado. Luciana, traz pra gente as informações, por favor. Pois é, Patrícia, a gente está aqui ainda, aguardando pelo evento previsto para acontecer às 9 horas, a abertura da Semana Nacional do Trânsito e também a abertura das inscrições para a CNH Social, Carteira Nacional de Habilitação, voltada para pessoas de baixa renda. O governador Ronaldo Caiado vai fazer essa abertura da CNH e ele também vai falar quais são os critérios, mas basicamente esse programa ele é voltado para as pessoas de baixa renda e tem 3 categorias, que é estudantil, rural e urbana. E todo o processo, as aulas práticas, serão custeadas pelo Estado. Olha, hoje em dia, um processo desse, ele vai de R$ 1.800 a R$ 2.000. Eu acabei de pagar para o meu filho. Então, assim, as pessoas vão ser muito beneficiadas, né? É caro, não é pouco dinheiro, não. E tudo custeado. São 4.014 vagas para essas modalidades que eu falei, estudantil, rural e urbana. Mas o governador, ele quer fazer a abertura e vai dar todos esses detalhes de como vai funcionar. A Semana Nacional de Trânsito, como eu já falei, ela está focada mais para o online devido à pandemia, mas terão atividades, nesse momento está tendo uma lá no Lago das Rosas, são blitz educacionais que acontecem. Aqui o pessoal ainda está ajeitando, também há a preocupação da aglomeração, né? Então a gente até havia falado, mas olha, o espaçamento das cadeiras foi respeitado, de 2 em 2, e poucas pessoas foram convidadas. É um evento mais reservado, não vai ter aglomeração. Isso tudo com o intuito, né, de evitar aí a disseminação, né, do coronavírus. A gente ainda não está naquela curva alta, mas está ainda no platô. Então, assim, tem que ter esse cuidado mesmo. Estamos aqui no auditório do Detran. Essas ações, elas acontecem no Brasil inteiro. Cada estado fez o seu cronograma, que vai do dia 18 até o dia 25 de setembro. Então, a CNH Social, ela é daqui, é um programa do estado. Em outro estado, talvez não tenha. E, basicamente, é isso. O intuito é a conscientização da população e o tema, perceba o risco, proteja a vida. Por quê? Porque o seu erro pode também afetar a vida do próximo. A partir do momento que você atravessa a rua sem olhar, fura um sinal, você está pondo em risco muita gente. Então é isso, Patrícia. Daqui a pouco a gente entra de novo. Muito obrigada e é com você. Obrigada, Luciana. Cada um fazendo sua parte, tudo vai ficar bem. E o Jornal da Manhã fica por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo final de semana. Continue agora com a programação e com essa linda imagem do centro da capital. A nossa Praça Cívica, que é considerada o marco inicial da construção de Goiânia e que conta com a sede do governo estadual. 8 horas e 28 minutos.